Olá, ouvintes do Consumo em Pauta. Seja bem-vindo a mais um programa onde trazemos informações para facilitar o seu dia a dia como consumidor. E hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e preocupações, que é a penhora de bens na casa daquele consumidor inadimplente. Afinal, uma pessoa que tem dívidas pode ter seus bens apreendidos? E o que a lei diz sobre isso? Para esclarecer para nós sobre esse assunto, a gente convidou o advogado Dr. Rogério Pardini. Ele já está aqui com a gente de forma online. Rogério, vou te chamar de Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Acho que a gente tem aqui um tema interessantíssimo para falar com o consumidor. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade e espero poder ajudar os consumidores aí que estão nas suas dúvidas, né, em relação à penhora de bens. Então, para a gente começar, Rogério, explica para a gente, ou para os nossos ouvintes, né, o que é a penhora de bens e em quais casos ela pode ocorrer. Isso a gente falando de consumidor final, né, consumidor inadimplente. A penhora de bens é quando a justiça ela toma ou bloqueia os bens de uma pessoa em razão de uma dívida, né? Então, para que ocorra a penhora de bens, é necessário que haja um processo judicial. Então, havendo um processo judicial, a pessoa ela pode perder alguns bens, né? Ocorre essa penhora. Então, em algumas situações, primeiro um bloqueio, depois ela acaba perdendo esses bens para o credor. O credor é a pessoa que tem o direito de receber a determinado valor. Mas o que é importante? A penhora de bens, ela só ocorre, só acontece através de um processo judicial. Então, não existe nada que possa ser fora do processo judicial. Isso só tem que ser uma determinação do juiz. Então, significa que nesse passo a passo, eu estou devendo, não paguei, o meu credor, quer dizer, aquela empresa para a qual eu estou devendo, ela tem que entrar na justiça e isso para poder receber essa dívida, e a penhora do bem já é logo de imediato ou tem outros processos na frente? Não, eu vou te explicar assim. O credor, vamos supor que o consumidor tem uma dívida com uma determinada empresa, que é sua credora de um valor. Essa empresa ela tem que ingressar na justiça dizendo para o juiz, olha, esse consumidor me deve X valor e eu quero receber. Vai ser aberto um processo judicial e dentro desse processo judicial, o devedor, o consumidor, ele vai ser informado e ele pode apresentar defesa, ele pode contestar a dívida, ele pode não reconhecer a dívida. Existem uma série de situações dentro do processo. A penhora dos bens só ocorre ao final do processo, quando o juiz determinar em sentença que o consumidor deve um determinado valor. E mesmo assim, depois que ocorrer a sentença, o juiz vai pedir para ele pagar esse valor, vai mandar ele pagar esse valor. E se ele não pagar o valor, é que ocorre a penhora dos bens. Então, é um processo judicial onde o consumidor tem todo o direito de apresentar contestação, defesa, recursos, e não é de imediato que ocorre a penhora. Evidente que no sistema brasileiro de justiça existem algumas exceções, mas a regra é essa sequência. Processo, o consumidor pode se defender e, ao final, se não pagar, né, se for comprovado realmente a dívida não pagar, é que ocorre que existe a possibilidade de penhora. O processo é longo, quer dizer, não é tão rápido, né? O consumidor pode até se organizar para tentar pagar isso, né? Sim, primeiro o passo a passo. A empresa, vamos supor que seja uma empresa, ela ingressa na justiça, esse consumidor ele tem que receber uma notificação, uma intimação na sua residência, para que ele possa apresentar a sua defesa, ou seja, ele vai ter conhecimento que existe um processo judicial e dentro desse processo judicial ele vai ter um prazo para apresentar a sua defesa. Então, dizendo assim, olha, excelência, essa dívida eu não reconheço, olha, excelência, não fui eu que fiz essa dívida eu já paguei. Então, são N situações que o consumidor pode e deve apresentar as suas considerações. Isso através de um advogado, é evidente.
E tem alguma restrição de valor, ou pode ser qualquer valor? Um credor pode entrar com uma ação judicial para reaver o valor, para reaver qualquer valor, ou tem um limite aí? Não, não existe limites. O que existe são, assim, algumas situações os valores são pequenos, não são irrisórios, porque senão o credor não iria cobrar. Mas, dependendo do valor, ele segue um determinado sistema dentro do Poder Judiciário. Então, se os valores são pequenos, normalmente o credor ele recorre ao Juizado Especial Cível, que é o antigo Sim, pequenas pequenas causas. causas, né? Uhum. Se os valores são maiores, ele vai para o que a gente chama da vara civil comum. Então, é onde vai discutir. Mas o que é importante para os consumidores? Sempre vai existir um processo judicial. Para haver penhora, antes tem que ter o processo. Tá. Uma vez que realmente foi determinado, vai ter a penhora dos bens. Como que é esse processo? Vai alguém na casa do consumidor e verifica os bens que ele tem, ou é o próprio consumidor que apresenta os bens que ele tem? É assim, então, depois que o processo transcorreu, houve a sentença, já passaram os recursos, o juiz manda o consumidor pagar a dívida do valor atualizado. Dentro desse, se ele não pagar em determinado prazo, o credor vai falar, bom, agora eu quero penhorar bens. Então, o juiz ele vai mandar fazer uma pesquisa de bens desse devedor. Então, existem mecanismos na justiça que vão pesquisar se esse devedor tem carro, imóvel, dinheiro em conta. Tudo isso é passível de penhora. São bens móveis, imóveis, valores, tudo isso pode ser penhorado. Você me perguntou o que acontece se ocorrer uma penhora. Dependendo da situação, sempre o consumidor vai poder se manifestar diante de uma penhora. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o consumidor teve uma penhora na sua conta corrente, lá de R$ 5.000, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Acordou lá, teve o processo, achou que estava resolvido, mas não resolveu, não acompanhou o processo, ou de repente não se importou, aconteceu uma penhora. Mesmo que ocorreu essa penhora, existe a possibilidade dele questionar o juiz, dizendo para o juiz o seguinte: olha, excelência, ocorreu a penhora, mas essa penhora ela não pode ser efetivada porque a justiça diz que até 40 salários mínimos esse valor é impenhorável. Então, são mecanismos que existem dentro do Poder Judiciário que eles são benéficos ao consumidor, pessoa física. Então, dentro disso também nós temos a questão de uma casa, de um imóvel. Se esse imóvel é uma residência, é o único imóvel da pessoa e a pessoa utiliza como sua residência, ele é impenhorável, ou seja, ele não pode ser penhorado. Isso são artigos de lei que a Justiça tem para proteger determinados bens das pessoas. Então, isso o advogado especialista ele tem conhecimento para poder apresentar uma boa defesa para o consumidor, para o que tiver com alguma dívida. Oi, eu sou a Priscila Santana e sou apresentadora do programa Carreira Substantivo Feminino. Lá nós vamos conversar sobre diversidade no mercado de trabalho e com as nossas convidadas nós vamos fazer reflexões, discussões sobre esses desafios e também sobre as conquistas dessas mulheres. E quem sabe inspirar outras mulheres por aí. Então não deixe de assistir os nossos episódios que vão ao ar sempre às segundas-feiras às 11 horas, com reprises às sextas-feiras. E esse programa é um oferecimento da Mega Brasil e da Pronto Comunicação. Pelo que você comentou aí, então não vai bater ninguém na porta do consumidor, é tudo feito de forma virtual, né? Pode acontecer de alguém bater na porta do consumidor, de ser um oficial de justiça, dizendo eu vim aqui para... E ele pode chegar lá e, de repente, retirar um televisor, retirar um bem, sabe? Alguma coisa que ele tem dentro de casa? Na penhora de bens, existe uma ordem de penhora, tá? Então, primeiro o juiz ele vai atrás de
valores em conta corrente. Se não encontrar valores em conta corrente, ele vai seguir uma outra ordem, que são bens imóveis. Se não encontrar bens imóveis, ele vai atrás de bens móveis, que vamos supor que ele encontre um carro. Achou o automóvel do devedor, ele manda penhorar. Penhorou o automóvel do devedor, e o devedor não apresentou nenhum tipo de defesa para tentar tirar essa penhora do imóvel, e mesmo dentro do processo, na fase de penhora, existem possibilidades de defesa. O passo seguinte seria o seguinte, o juiz manda um perito avaliar o valor desse carro, para que esse carro seja colocado à venda no leilão, ou que o próprio credor queira ficar com esse carro, que ele vai entrar para poder fazer o pagamento da dívida. Então, resumindo, se foi penhorado um carro ou um outro bem, esse bem vai passar por uma avaliação de um perito judicial que vai determinar o valor. Então, o carro pode ter um valor de mercado, pode ter um valor, mas o que vai valer é o valor que o perito determinar. E esse valor vai ser usado para poder abater no valor da dívida. Então, são situações que existem mesmo. E se esse valor for acima do valor da dívida dele, o que acontece? Tem situações que o bem penhorado, ele realmente é acima do valor, né? Nessa situação, existe uma possibilidade do advogado apresentar um recurso para que esse bem não seja penhorado, mas também existem situações que esse bem vai para leilão e o valor excedente, né, que sobrou da sobra retorna para o consumidor. O que é importante, existem muitas situações, a penhora é uma fase bem complexa dentro do Poder Judiciário, tá? Então, existem muitas situações em que o devedor ele pode sofrer uma penhora. Então, existem situações que envolvem bens móveis, imóveis. Então, cada caso tem que ser analisado com bastante cuidado por um especialista para poder fazer a melhor defesa. E aí, você falou isso, me fez lembrar que eu tenho alguns leitores meus que me perguntaram de repente, que bateram na porta da casa dele dizendo que é um oficial de justiça e que ia levar a televisão dele embora porque ele não pagou. Isso realmente acontece, porque ele não pagou uma dívida, né? Isso realmente acontece? Olha, eu já ouvi, eu milito na área do direito consumidor há uns 15 anos, já ouvi essas situações, mas eu vou dizer o que acontece na prática. Na prática, o oficial de justiça ele pode comparecer à residência do devedor, isso é válido. Ele pode pedir para entrar na sua residência para verificar se existe algum bem móvel passível de penhora, mas a jurisprudência hoje dos tribunais ela segue no seguinte sentido. Bens essenciais que servem para manter a dignidade da pessoa, eles não podem ser penhorados. Então, na prática, o oficial de justiça não vai penhorar a geladeira da pessoa, porque aquilo é necessário para o sustento dela, para ela poder se alimentar. A televisão, os móveis, os eletrodomésticos, normalmente, essa é a regra geral, não são penhorados. O que muitas vezes o oficial de justiça faz é perguntar para o devedor: devedor, você tem algum bem para indicar a penhora? E se o devedor não tiver nenhum bem, simplesmente ele diz, não tenho nada para indicar. Por que isso, Ângela? Porque em algumas situações, não é o caso do devedor comum do Brasil, mas alguns devedores, por exemplo, vamos supor que ele tem um quadro lá, uma arte, uma pintura que vale um bom valor. Esse não é essencial para a vida da pessoa e ele é passível de penhora. Então, o oficial de justiça ele tem que fazer essa distinção do que é bem, que é essencial para a dignidade da pessoa, do que aquilo que não é. Normalmente, eles não fazem isso de, olha, vou pegar a sua geladeira, a sua televisão, porque isso não acontece. E se acontecer, o advogado tem que imediatamente comunicar ao juiz. Então, ele pode ficar mais sossegado, porque não é comum alguém bater na porta dele para dizer isso. Se isso acontecer, ele pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? É isso. É comum o oficial de justiça comparecer à residência, mas é uma obrigação dele, ele tem que comprovar se aquela residência é uma residência
que não possui bens Tá. passíveis à penhora. Isso é normal. Uhum. E, inclusive, eu informo para os meus clientes que é deixar o oficial de justiça entrar, fazer o trabalho dele, tá? Porque o oficial de justiça, se a pessoa impedir o oficial de justiça de entrar na sua residência, o oficial de justiça chama a polícia, ele pode usar a força para poder entrar no local. Então, não é viável, tá? Tá. E aí, chegando lá, evidente, a pessoa vai ver a situação, e se não tiver nenhum bem que seja passível de penhora, não vai haver problema nenhum, ele vai informar o juiz que não tinha nada. E é bem tranquilo. Como ele identifica o oficial de justiça? Diante de tantos golpes que a gente vive hoje no dia a dia, como que ele pode ter certeza que é um oficial de justiça? Bom, se esse devedor estiver acompanhado, né, se esse processo estiver sendo acompanhado por um advogado, é importante que ele entre em contato com o seu advogado para confirmar realmente se o juiz deu uma ordem para que o oficial de justiça compareça à residência do devedor. Além disso, né, ele tem que exigir os documentos para que ele possa realmente ter certeza que quem está entrando na sua residência é um oficial de justiça enviado pelo juiz. Eu sei que no Brasil hoje é um pouco complicado isso, mas é importante ter muita cautela. Na dúvida, entre em contato com o seu advogado para que realmente tenha certeza de que não possa sofrer algum tipo de golpe, alguma coisa assim. O que você está me dizendo é que a partir do momento que eu, consumidora, devedora, recebo uma informação da justiça que tem um processo de cobrança de algo que eu não paguei, eu necessariamente preciso, então, de um advogado? É isso? Não necessariamente. Existem situações, né, que o consumidor que o consumidor ele pode, dependendo da onde estiver esse processo, por exemplo, se for no juizado especial civil, ele pode comparecer lá e apresentar uma manifestação sem advogado para dizer que não reconhece a dívida. Mas 99,9% é necessário uma defesa técnica. E aí pode ser o advogado. Se essa pessoa não tiver condições de contratar um advogado, buscar a defensoria pública, e a defensoria pública é para pessoas que não têm condições eles fazem uma análise das condições econômicas da pessoa, mas o importante é não deixar o processo seguir sem ter um acompanhamento de uma pessoa capacitada, de um profissional capacitado, porque a penhora, as fases do processo, elas vão caminhando, se a pessoa, o devedor, comparecendo ou seguindo ou não o processo, as fases continuam, e quando chega na fase da penhora, é uma fase um pouco mais complicada, porque se ele não apresentou as defesas, as manifestações anteriores, fica difícil depois fazer uma defesa de algum tipo de penhora que tenha acontecido. Esses processos de cobrança via justiça e até mesmo de penhora de bem, pela tua experiência, são valores a partir de quanto? Um consumidor comum que compra uma televisão e paga isso em 36 meses e deixa de pagar a partir, sei lá, da 10ª, ele para de pagar, ele pode estar sujeito a isso? Olha, Angela, o que eu tenho visto, tá? Normalmente as empresas elas ingressam com valores a partir de R$5.000 de dívidas. O que for abaixo disso, as empresas, normalmente as credoras, elas utilizam mecanismos extrajudiciais, que é a negativação desse consumidor no SPC no Serasa, que é
contratar escritórios de cobrança quando o consumidor começa a receber ligações para pagar a dívida, mas judicialmente eles Não. buscam sempre quando é um valor maior. Tá. Se a empresa, se o credor, ela abre um processo, eu estou devendo já 5.000, mas eu tenho ainda a vencer mais 5.000. Ela pode fazer desses 10.000 ou só dos 5.000 que já estão vencidos? Não, é assim, quando você tem uma dívida, você contraiu uma dívida que ela é parcelada, quando você deixa de pagar uma parcela, a dívida toda vence. Então, se você, vamos supor que A você dívida toda vence? vence, só desconta as que você já pagou. Então, vamos supor, você fez um parcelamento de 10, você comprou um produto em 10 vezes, você pagou a primeira parcela. A partir da segunda parcela que você não pagou, a empresa credora vai te cobrar sobre o valor total restante. Então, seriam em cima de 9 parcelas, do Isso, valor total. isso em caso de entrar na justiça, mas se ele entrar com Sim. a cobrança extrajudicial, aí não. A cobrança extrajudicial depende de caso para caso, mas normalmente eles seguem o mesmo padrão também, de cobrar o valor total da dívida. Não só aquela parcela do mês ou aquelas parcelas. Eles cobram o valor total. Nossa, isso eu realmente não sabia. Eu já escrevi tanto sobre dívida e nunca ninguém me falou sobre isso. Sempre falaram que era o que já estava vencido, não que fica a dívida toda a vencer. Qual é a base disso? É um artigo do Código Civil que, se você não pagar uma parcela, a dívida toda ela vai ser vencida, então ela vai vencer, então você vai ser demandado do valor total. Isso acontece muito em financiamento de carro. Então, a partir da terceira parcela sem pagar, você recebe um Tem processo razão. judicial do valor total do automóvel, né? É evidente, abatido a entrada, abatido as parcelas pagas, mas eles cobram o valor total. Isso tem a Esse ver com é, códigos. é o artigo 833 do Código Civil ou não? Não, eu não me Não. recordo agora o artigo, mas o Tá, eu artigo pesquiso pode depois. ser usado na execução. Tá, eu pesquiso depois. Nossa, então realmente o consumidor tem que ficar atento a isso e tentar buscar não deixar uma dívida vencer que tenha valor acima de 5.000, né? Ele tem que pensar nisso. Normalmente, o que eu vejo, pode ser, assim, depende de empresa para empresa. Então, grandes magazines, o que eu percebo, eles não procedem cobranças judiciais de valores que não sejam próximo disso. Tá. Então, eles não fazem isso. Mas pode ser que hajam empresas que vão atrás de valores menores. Então, tudo depende do caso a caso. O que é importante? Chegou uma intimação do Poder Judiciário, uma citação do Poder Judiciário, geralmente é uma carta, a pessoa não pode pegar e colocar ali na gaveta e esquecer. Aquilo lá é muito importante. Então, ela já tem que buscar um apoio aí de um advogado, da defensoria, dos órgãos de defesa, como o PROCON. Então, é importante que ela busque saber o que está acontecendo. E se ela mudou de endereço, quando ele faz a compra e até ele pagar, provavelmente ela não vai receber essa intimação. E aí ela não vai saber que está sendo processada. Isso é um problema porque, assim, existem empresas, né, escritórios de cobrança que trabalham para esses grandes, vamos falar, magazines, que uma grande maioria dos consumidores tem problemas com magazines que compram produto e não pagam. E quando esses escritórios de cobrança não encontram o devedor, eles pedem para o juiz que esse devedor, ou ele é considerado rével, ele não apresentou defesa, ou em algumas situações eles conseguem pedir algum tipo de penhora, eles antecipam a penhora, somente de conta corrente. Então, na prática, você acorda de manhã, você vai ver tua conta corrente e ocorreu uma penhora na tua conta corrente, e aí você vai ter ciência que existe um processo judicial contra você. É uma forma da pessoa ter conhecimento do processo. Mas aí ela ainda tem chance, nessa fase ela ainda tem chance de se defender, mesmo que tenha acontecido a penhora da conta corrente, né? Como você já tinha dito. Ela não vai, talvez, participar desde o início, mas ali, se ela
tiver conhecimento da penhora, ela tem que imediatamente procurar um advogado, entrar no processo e apresentar a defesa. O que é importante, o fato de ocorrer uma penhora de valores não quer dizer que esse dinheiro já vai ser transferido automaticamente para o credor. Esse dinheiro fica com o juiz. Estando com o juiz, o juiz vai abrir um prazo para o devedor apresentar defesa, fazer suas considerações. Então, não é um prazo muito longo, mas existe um prazo em que a pessoa ainda pode reaver esse valor. Então, não é automático, foi para o juiz, do juiz para o credor. Não. O juiz fala assim, vamos supor, penhorou R$ 5.000 na conta de um devedor. Ficou na conta do juiz, e o juiz aguarda um período em que o devedor ele pode apresentar a sua defesa, dependendo da situação, esse dinheiro já retorna para ele, para o devedor, não vai para o credor. Mas já sai da conta dele, né? Ele não vai ter mais acesso a esse dinheiro. Sai da conta dele, mas pode voltar. Pode voltar. Esse é o trabalho do advogado. Mas naquele momento ele não vai ter dinheiro para pagar aluguel, para pagar água, para pagar o luz, ele não vai ter, certo? Ele vai estar... Que é importante também os devedores saberem. E agora eu estou falando de valores, de dinheiro em conta corrente. Existem mecanismos na justiça que a sua conta corrente ela pode ficar com determinação de penhora de qualquer valor durante um longo período. Então, na prática, o devedor fala assim, não vou deixar dinheiro na minha conta corrente esse mês porque vai vir uma penhora, não vai achar nada, beleza. Não, a justiça ela avança, né? De tempos em tempos ela vai se modernizando. Hoje existem mecanismos que o juiz ele pode determinar uma penhora de um longo período, 3 meses, 6 meses, naquela conta corrente. Então, isso é um pouco preocupante, o devedor achar que vai conseguir burlar a justiça, porque na prática não acontece isso. Boa dica essa também, muito boa dica. Agora, então, resumindo tudo isso, o consumidor que tem uma dívida, para ele ter algo penhorado, que seja valores, que seja um bem dele, tem que passar por todo esse processo. Ele precisa estar consciente disso, que tem que ter, o credor tem que entrar com uma ação na justiça, ele vai ter tempo para se defender até o juiz determinar essa penhora. Ainda assim, se ele determinar a penhora, ainda ele vai ter um tempo para se defender. E se o bem for penhorado, se a conta for penhorado, ainda assim ele vai ter um tempo para se defender. Resumindo, é isso. Dentro da justiça, a gente chama esse termo de devido processo legal. É um processo judicial que tem começo, meio e fim. Durante todo esse processo, o consumidor, devedor, ele pode apresentar defesa, ele pode apresentar suas manifestações, ele pode, inclusive, fechar um acordo com o credor, ele pode pedir parcelamento da dívida. São muitas situações que o consumidor devedor tem como usar em seu benefício, tá? Mas, realmente, a penhora só acontece através de um processo judicial. Não ocorre, fora disso, não ocorre. Então, fica aquela boa e velha dica, né? Se você estiver atrasado com alguma parcela, vá conversar com o seu credor antes que esse processo todo se forme, não é? Sim, eu acho que a negociação, né, é a melhor saída, não deixar as coisas acumularem, tentar um acordo. Existem situações que as pessoas me procuram, eu indico, olha, procura o credor, fecha um acordo, devolve o bem, se for dependendo, um automóvel. Mas é importante sempre estar atento e não deixar a situação avançar muito, porque depois, quando está no Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem mecanismos realmente para penhorar bens, para cobrar dívidas, e depois é bem complicado para o consumidor, né? Tem casos assim bem complexos que a pessoa, quando se dá conta, não tem mais o que fazer. E uma outra questão também que você acabou explicando aí para a gente, que eu acho que é muito importante para o consumidor final, olhe também o valor que você tem de dívida, né? Olhe esse valor que você tem, se for valores menores que 5 mil, ou seja, aquelas coisas pequenas que você compra, isso dificilmente vai ser penhorado. E se acontecer de alguém aparecer dizendo que é oficial de justiça por causa disso, desconfie, né? Porque peça realmente a comprovante de que informações de que mas também desconfie, né?
Penhora só através de processo judicial. Uhum, Fora disso, existem os escritórios de cobrança, são sim. aquelas ligações intermináveis, aquilo tudo acontece, negativação do nome no SPC, no Serasa, protesto em cartório, isso tudo acontece, mas não não ocorre penhora, a pessoa não perde um bem em razão disso. Para perder Uhum. um bem só através do poder judiciário. Tá. Não, eu acho importante a gente ressaltar isso, Sim. destacar isso, porque às vezes eu recebo de pessoas que a dívida é super pequena e alguém aparece lá dizendo que é um oficial de justiça e que, na verdade, não é. E ele fica com medo de proibir a pessoa de entrar, ou fica com medo de quem é essa pessoa que está entrando na casa dele. Então, acho que a gente poder dizer isso para ele, olha, que existe, que tem que ter um processo judicial e que ele tem que saber desse processo judicial, independentemente do valor dessa dívida, para que possa ocorrer essa penhora. Tem um caso muito interessante, só para te falar, uma pessoa há pouco tempo atrás me escreveu que ele comprou Ah, uma TV usada, tá? ok. Ele não pagou, e o cara foi lá com a polícia para tirar a TV de dentro da casa dele, dizendo que era penhora de bens. Quer dizer, aí não é penhora de bens, né? Não, isso aí é qualquer coisa menos penhora de bens. Isso aí é Uhum, um ato que pode ser considerado até crime, tá? Porque ele, ele utilizou falsidade ideológica, algumas situações, mas na esfera criminal. Para ocorrer penhora, tem que haver processo judicial. Oficial de justiça, ele só comparece na casa da pessoa quando existe um processo judicial. Fora isso, não não acontece. existe, não acontece. Acho que conseguimos cumprir com a nossa pauta. Gostei bastante das informações que você trouxe, Rogério. Muito boas mesmo. Acho que vou tirar muita dúvida de consumidores aqui, viu? O que é importante o consumidor, a gente sabe que no Brasil as coisas muitas vezes são difíceis, o consumidor acaba tendo problemas, né, perde emprego, enfim. Mas o importante é sempre atuar, né, tentar atuar de boa fé. Chegar no credor, explicar a situação. Eu sei que para muitas empresas isso pouco importa, né, porque a empresa muitas vezes não quer saber, mas para o Poder Judiciário, a boa-fé ela é muito aplicada. Então, aquele consumidor que buscou uma solução amigável, que conversou com o credor, que compareceu, de repente, a algum estabelecimento físico desse credor, conversou, tentou uma solução, isso tudo eu uso nos meus processos para mostrar para o juiz. Não se trata de um devedor contumaz que quer causar prejuízo, dar golpe na praça, não é nada disso. São situações que acontecem e, principalmente, enfrentar o problema de uma maneira séria, entender que aquilo pode ser resolvido, existem muitos mecanismos que defendem o consumidor na justiça, isso é muito importante, e não ficar acreditando em qualquer situação que colocam na internet, olha, você vai perder sua casa porque você está devendo uma Uhum. televisão. Tá. São situações realmente que não existem. Muito obrigado, Rogério, por essa participação, por todas as Eu que informações agradeço, aqui. Rogério. Se precisar, estamos à disposição. Com certeza, você me deu um monte de sugestão de pauta aqui enquanto a gente estava conversando. Então, depois a gente vai falar mais sobre essas sugestões, tá? E hoje falamos sobre a penhora de bens na casa do consumidor devedor, um tema que gera muitas dúvidas e preocupações. O nosso convidado, o advogado Rogério Pardini, trouxe explicações valiosas sobre como funciona este processo e quais os direitos do consumidor nessa situação e o que ele pode fazer também. Se você quiser saber mais sobre esse e outros temas que impactam o seu dia a dia, acesse o site do Consumo em Pauta. Doutor Rogério, muito obrigada por sua participação e por esclarecer tantas dúvidas importantes. E obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!